esclarecimento que acabou aqui por ser dado por Lula da Silva. Acredita que poderão, de alguma forma, estas declarações sobre a guerra na Ucrânia afastar a Europa do Brasil de alguma forma, ou é um receio sem razão de ser? Dorivaldo, os Estados, no contexto internacional, perseguem os seus interesses nacionais e um dos principais defensores desses interesses são os seus chefes de Estado, são os seus ministros de Relações Exteriores, são os embaixadores, e as posições que tomam são consequentes, são proporcionais aos seus interesses. O Brasil, nesta altura, apresenta-se como um dos arquitetos, quer ser um dos arquitetos da nova ordem internacional, e as posições que o presidente Lula toma são consequentes, são condizentes com esta tentativa de construção desta arquitetura. Ao passo que o Bloco Ocidental pretende, não é, manter uma certa normalidade de uma ordem internacional vigente. Daí que a posição do presidente Lula, embora tenha sido tida como polêmica, ela é simplesmente normal em função dos seus interesses. Ora, se isso vai beliscar as relações bilaterais ou multilaterais com a União Europeia ou com o Bloco Ocidental, não creio que isto possa acontecer, porque, do ponto de vista objetivo, todos esses players têm muito a ganhar na sua cooperação bilateral em vários domínios. E daqui se insere, obviamente, este conjunto de acordos foram assinados com Portugal, insere-se também, eventualmente, outros que serão assinados na sua visita que fará à Espanha, e depois também podem ser inseridos na tentativa ou na possibilidade de assinatura de um futuro acordo de cooperação multilateral entre a União Europeia e o grupo Mercosul. Quindi, portanto, não é possível que essas relações possam ser beliscadas. O que se espera é que essas posições, que parecem ser equidistantes, possam todas elas confluírem num bom senso, que é o bom senso da construção de uma ordem nova ou até da reconfiguração de uma ordem antiga que respeite os interesses dos Estados emergentes, Estados esses que, na altura da configuração desta ordem internacional, ou eram Estados ausentes, ou eram Estados com um poder econômico muito ínfimo. Basta pensar aos Estados do Bloco da África, que eram Estados ausentes da construção da ordem pós-Segunda Guerra Mundial, ou Estados que tinham economias muito baixas, como é o caso do próprio Brasil, que hoje é um dos membros do G20, é membro fundador dos BRICS e também um dos Estados de maior importância no conjunto dos países do Sul global. Portanto, esta ordem deve ser discutida de forma serena, com a participação de todos, onde os pontos de vista e até posições equidistantes devem ser, não é, entendidas no âmbito da construção de um consenso internacional para que esta ordem nova ou reconfigurada possa garantir a paz e a estabilidade entre todos os Estados-membros da comunidade internacional. Então, a Cimeira Luso-Brasileira foi reativada, não acontecia desde 2016. 13 acordos foram firmados durante esta cúpula. Mais do que estes 13 acordos que aqui foram firmados, que vantagens é que nós também podemos aqui destacar com a reativação desta Cimeira? Esta Cimeira é um fórum de diálogo político-diplomático, comercial e cultural entre os dois Estados. São também Estados-membros da CPLP e, de consequência, a utilização da língua portuguesa como um canal de comunicação entre os dois Estados. E também vai ser um mecanismo para o acompanhamento da implementação destes acordos ora assinados. De resto, a cooperação comercial entre Brasil e Portugal são relações muito intensas do ponto de vista mesmo até, não é, dos vários setores que ela envolve, com destaque, não é, por exemplo, da exportação dos recursos energéticos brasileiros para Portugal, numa altura em que
o espaço europeu precisa de mais fontes de energia distantes da Rússia, em função desta problemática russo-ucraniana, e também agora no âmbito, não é, da cooperação espacial com Portugal, que muitas vezes exporta, não é, peças mecânicas ou de aeronaves que são essenciais para a indústria brasileira. E depois também existem outros setores de cooperação, como, por exemplo, a exportação dos vinhos portugueses para o Brasil, não é? Enfim, é uma relação comercial muito robusta, com uma balança comercial aqui positiva para o Brasil, porque é o principal, não é, player comercial entre ambos os Estados. Enfim, é um bom sinal, não é, de que o Brasil e Portugal vão continuar a dialogar e a comercializar, que é uma das condições essenciais até para a dissipação das crispações que existem entre Estados. O comércio é o caminho para a paz entre os Estados, e os brasileiros e os portugueses estão a apostar nisso, o que deviam também fazer outros Estados que nesta altura parecem não estar muito de acordo em função de questões muito mais políticas do que comerciais. Certo. Lembrar que estas críticas foram aqui levantadas durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre multilateralismo, a mesma que foi assim convocada pela Rússia. Mais do que a ONU, a União Europeia também já se pronunciou hoje e diz que a Rússia estará mesmo carregada de algum cinismo por convocar uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre multilateralismo, considerando que Moscou violou a Carta da Organização com a invasão da Ucrânia. Também queremos ouvir aqui a sua análise da volta desta onda de críticas que se vão levantando. Sim, Dervaldo. O primeiro ponto é o ponto segundo o qual o secretário-geral das Nações Unidas fez o que devia ter feito qualquer secretário-geral, porque, sendo um dos principais representantes da organização e defensores da Carta da ONU, e essa carta dizendo que um dos princípios fundadores da ONU não é a comunidade internacional regida por normas comumente aceitas, como a soberania, integridade territorial e outras normas, era normal que ele tivesse dito o que disse, e ele disse-o tendo em conta uma realidade factual de que, efetivamente, um Estado-membro da ONU invadiu um outro Estado-membro. Portanto, é uma violação da Carta das Nações Unidas e do direito internacional. Este é um ponto assente. Depois podem ser discutidos outros elementos correlacionados, mas o dado de facto é este. O segundo elemento é que, efetivamente, a Rússia está a desafiar a ordem internacional vigente. Isso está patente na nova doutrina ou no novo conceito da sua política externa. E muitas vezes, agora, ultimamente, estão a relacionar a resolução deste conflito ucraniano com uma concepção de uma nova ordem internacional, onde não é, se defende, em poucas linhas, uma compartilha das responsabilidades internacionais no âmbito da segurança internacional e também do poder no sistema internacional, onde a Rússia aparece como um dos estados importantes nesta nova ordem. Daí, não é, o ministro Lavrov ter dito o que disse, obviamente defendendo os interesses da Rússia, que vê, não é, nos Estados Unidos um dos principais, tanto um dos principais players, ou se não o principal player do sistema internacional moderno, como também aquele que parece ser o que causa, na ótica russa, não é, a instabilidade no sistema internacional. Deve haver aqui uma ponderação das posições das partes para que não se caia numa dificuldade ou em pontos de vista muito
equidistantes que até possam colocar, não é, um estresse desnecessário sobre a ordem que se quer construir. Ora, em relação à posição da União Europeia, bem, ela é um dos pilares desta ordem internacional baseada tanto em normas internacionais aceitas como também naquela ordem que veio depois da Segunda Guerra Mundial. E este conflito atual com a Rússia, entre russos e ucranianos, acontece num espaço geográfico europeu, e é normal que a União Europeia também tenha posições contrárias sobre a Rússia, só que, do ponto de vista desta ordem atual, não é, a Rússia tem toda a legitimidade de convocar uma reunião no Conselho de Segurança. Aliás, todos os Estados que presidem o Conselho de Segurança fazem, não? A Rússia não é uma exceção. Enfim, estamos perante um cul-de-sac onde, de um lado, temos uma comunidade internacional que defende a ordem internacional vigente, e do outro lado temos, não é, um conjunto de países que estão a desafiar esta ordem internacional, que acham ser ilegítima. Daí este debate no Conselho de Segurança sobre, não é, o chamado multilateralismo. Agora, isto é também um sinal de que este assunto vai continuar a nortear os principais encontros de reflexão ao nível tanto da Rússia e também, eventualmente, da própria China, além também do Brasil, que são esses Estados-membros dos BRICS que querem constituir um bloco complementar ou alternativo à ordem atual. Uma narrativa que também não se distancia muito desta que acabamos aqui agora de analisar com Wellington é a do Ministro dos Negócios Estrangeiros da China, que intensificou as ameaças a Taiwan, ao afirmar inclusive que qualquer força que vá contra as exigências de Pequim de exercer controle sobre a ilha estará a brincar com fogo. Este é mais um dos peões, mais um dos elementos que se encaixam neste turbilhão que está a viver o mundo, a política internacional dos últimos tempos, isto é, a Ucrânia de um lado e Taiwan do outro lado, mas também podemos aqui inserir o Sudão do nosso continente. Mas, enfim, são frontes ou frentes que aquecem as relações internacionais e acabam por mudar, não é, o curso da história. E essa questão de Taiwan é essencial, é uma matéria vital para a China, não só do ponto de vista meramente nacionalístico, da integração de uma província que diz ser sua, da reunificação com uma parte do seu povo, que são os chineses taiwaneses, é também uma questão essencialmente geoestratégica. Taiwan, como se diz no jargão militar, é como se fosse um porta-avião parado aí às costas da China. E é um porta-avião que, se não tiver um piloto ou se não tiver, digamos assim, condutores deste porta-avião que sejam filo-chineses, naturalmente isso vai representar sempre uma espécie de insegurança para a China. Daí que a reunificação de Taiwan com a China é um assunto inegociável para a China. Que seja do ponto de vista, que essa unificação venha do ponto de vista pacífico, o que é desejável, ou que seja do ponto de vista militar, ele é um assunto inquestionável, incontornável para a China. Não só a China de Xi Jinping, e também de qualquer outro líder chinês que ele venha substituir. Isso não aconteceu antes, esta pressão militar só não aconteceu antes porque a China ainda não tinha atingido, estava a construir, não é, o seu arsenal militar e econômico para poder fazer face aos eventuais estados contrários a essa unificação. Daí que, não é, quando o ministro chinês disse o que disse, ele só está
está a revelar de facto um sentimento geral, não só no seio do governo chinês, como também no seio da população chinesa. E até mesmo ao nível de Taiwan existem correntes que são a favor desta unificação. Mas, obviamente, tendo em conta que o governo taiwanês tem relações muito estreitas e positivas com os países ocidentais, esta mensagem do ministro chinês também é direcionada, não é, a eles que se poderiam opor a uma alteração do status quo. Mas, ao que me parece, é que para os países parceiros do governo taiwanês, o que eles se opõem é uma reunificação militar, e que essa reunificação seja, do ponto de vista militar, é o que eles contrariam, porque creem que ia criar um outro turbilhão, uma outra instabilidade naquela região do Pacífico. Enfim, são mensagens, são recados que a China vai enviando, o que demonstra que ela está determinada a realizar, não é, um dos passos importantes para a reunificação e também para a aquisição deste porta-avião ali e, sobretudo, para estender a sua orla marítima além de Taiwan, porque a sua reunificação também implicará que ela estenderá, não é, as águas territoriais além de Taiwan. E depois também há outros elementos correlacionados que têm a ver com a importância militar e que o próprio Taiwan também representa. Enfim, é um assunto, não é, importante e esperemos que também aqui permaneça o bom senso e que se resolva de forma pacífica essa reunificação provável entre os chineses dos dois lados do canal de Taiwan. Ok. Bem, eu vou agradecer pela vossa presença, Isso Agostinho e Wellington Calazans. Muito obrigado mais uma vez e queremos contar com ambos em próximas oportunidades com os valiosos subsídios que